O Jornal da Record teve acesso a gravações do ministro da Justiça, Osmar Serralho, com donos de frigoríficos investigados pela Operação Carne Fraca. As conversas mostram que ele e o ex-superintendente do Ministério da Agricultura no Paraná, preso na Operação Carne Fraca, agiam para defender interesses de empresas doadoras na campanha de Serralho para deputado. A conversa mostra Reinaldo Gomes de Moraes, dono de um frigorífico que fica no interior do Paraná, conversando com Daniel Gonçalves, ex-superintendente regional do Ministério da Agricultura no estado, preso na Operação Carne Fraca da Polícia Federal. No diálogo, Reinaldo pede a Daniel que devolva o CIF da empresa dele. CIF é o Serviço de Inspeção Federal e é uma autorização de funcionamento do Ministério da Agricultura. Daniel, que é o responsável pelos certificados, responde que está sendo pressionado pelo então deputado e atual ministro da Justiça, Osmar Serralho, para que não devolva a autorização. Eu sou um cara que estou sendo pressionado por todo lado, não tem problema. Você está com um deputado, mas o outro tem 4, 5. Você imagina o que eu estou passando, cara. Quem é o presidente do PMDB hoje? Fala aí para mim. O Serralho. Tá. Quem que tá com o Celinho? O Serralho, não passamos para baixo. Celinho, citado na conversa, é Célio Batista Martins Filho, sócio majoritário de um outro grupo de frigoríficos e aparece nessa foto com o então deputado. As duas empresas, em 2012, fizeram uma espécie de fusão para trabalhar juntas no mercado, mas o negócio não foi fechado. Segundo a denúncia, Osmar Serralho teria tentado manter o negócio entre os frigoríficos. Como não deu certo, a ordem foi para que, na separação das empresas, o CIF de uma delas fosse transferido para outra, então protegida por Serralho. Tamanha atenção a um dos grupos teria um motivo. As empresas comandadas por Célio Batista doaram a Serralho, de acordo com o TSE, R$80 mil para a campanha a deputado em 2010. Em outra conversa, Reinaldo pede a Osmar Serralho o CIF de volta. Serralho disse que não. Não adianta você achar que você vai me convencer, cara. Não, mas não, eu tenho que proteger uma firma que é lá de Umarama. O empresário reclama para o deputado que o outro grupo está usando as instalações dele desde agosto de 2012 e que não desocupava a empresa, mesmo com ordem judicial. O frigorífico é meu, deputado. Dá um chute no cara. Deputado, o frigorífico é meu. Você assinou que era para ele mandar lá. E confirma ao empresário que não quer que o CIF seja devolvido. Se voltar o CIF, é mais uma complicação. Mas então, deputado, o senhor vai estar apoiando uma coisa ilícita. O senhor está apoiando uma coisa ilícita. Porque nós estamos dando cobertura para o Célio? Mas então, deputado, mas está dando cobertura para uma coisa ilícita. A senadora Cátia Abreu, quando foi ministra da Agricultura, exonerou Daniel Gonçalves, superintendente da pasta no Paraná. Ela conta que houve forte resistência do então deputado Serralho. O funcionário voltou ao cargo na gestão de Blairo Maggi. Veio uma certa reação, uma insistência, vamos assim dizer, para que eu o mantivesse, porque o processo administrativo era uma injustiça. Em Sergipe, onde participou de um evento, o ministro da Justiça falou sobre a nomeação de Daniel Gonçalves, suposto chefe do esquema investigado na Operação Carne Fraca. Existem muitas pessoas que estão batendo, mas indevidamente. Por exemplo, no Senado, o senador Requião, a própria senadora Cátia Abreu reconheceu que ela só nomeou aquele cidadão depois que o senador Requião concordou, como eu concordei, como outros concordaram. Mas a palavra final foi do senador Requião. Sobre as gravações, Osmar Serralho disse em nota que o frigorífico de Santo Inácio, interior do Paraná, estava falido com dívidas junto ao BNDES e ao Banco do Brasil. Segundo ele, o Banco do Brasil negociou que outro frigorífico assumisse o controle da empresa e assim foi feito. A nota informa que a empresa funcionou em parceria e chegou a ter 700 funcionários. Serralho afirma que, na ocasião, o antigo proprietário se uniu a um grande frigorífico e apresentou em juízo uma proposta de recuperação e reintegração de posse que foi acatada pela Justiça. Segundo o atual ministro, ele não tinha conhecimento do processo e, quando foi informado, denunciou o caso à PGR, alegando que se tratava de uma tentativa de golpe e estelionato. Um ex-assessor
assessor parlamentar confirmou à Polícia Federal no Paraná que o então deputado Osmar Serralho participou sim da indicação do ex-superintendente do Ministério da Agricultura no Paraná, Daniel Gonçalves Filho, citado nas investigações como chefe do esquema de fraudes apurado pela Operação Carne Fraca. O juiz responsável pelo caso disse ao Jornal da Record que o foco é a corrupção e não a qualidade da carne brasileira. Ronaldo Troncha se apresentou voluntariamente à Polícia Federal. Ele era assessor do deputado federal Sérgio Souza, do PMDB. Troncha contou que tinha uma relação de amizade com Daniel Gonçalves Filho, ex-superintendente do Ministério da Agricultura no Paraná, e que acompanhou, em 2008, 7 dos 8 deputados federais do Paraná ligados ao PMDB formalizarem a indicação de Daniel Gonçalves para reassumir a superintendência. Segundo Ronaldo, entre esses parlamentares estava o ministro da Justiça, Osmar Serralho. O assessor parlamentar disse ainda que, na época, Daniel respondia a um processo administrativo disciplinar aberto pelo Ministério e tentava evitar a sua suspensão do cargo de auditor fiscal agropecuário. Daniel é considerado peça-chave nas investigações e tem demonstrado interesse em fazer delação premiada. A família dele já procurou advogados especialistas em acordos de colaboração. Se isso realmente acontecer, a expectativa é que ele dê mais detalhes da corrupção no Ministério da Agricultura. Nesta tarde, o juiz responsável pela operação conversou com o Jornal da Record. Ele minimizou as críticas à atuação da Polícia Federal, mas reconheceu que o problema da qualidade da carne é localizado. Não se pode afirmar, por conta da investigação, que toda a cadeia produtiva de produtos animais está viciada ou não observa a legislação e muito menos se atribuir com base na investigação até agora que os fiscais não fazem o seu trabalho na sua maioria. Sobre um dos pontos mais polêmicos da carne fraca, a divulgação de grampos que flagram funcionários supostamente combinando adicionar papelão à carne moída, o juiz explicou que não usou essa informação para autorizar a operação. Não se fez uma apreciação profunda sobre o significado daquele diálogo. Esse diálogo, em particular, não foi objeto de análise e, portanto, ele não serviu como justificativa para nenhuma das medidas. Outros foram, mas esse não foi. Para o magistrado, o foco da operação não é a qualidade da carne, e sim a corrupção no Ministério da Agricultura. O que se identificou nesses 2 anos de investigação é que eles ostentavam postos-chave em cidades importantes do estado. E eles estavam, segundo os indícios até então apurados, cometendo algumas irregularidades em troca de benesses. O juiz reforçou que, até agora, não se pode afirmar que os produtos das empresas envolvidas na operação fazem mal à saúde. Eu continuo comendo churrasco com o mesmo cuidado e o mesmo apreço que eu comi até então. Osmar Serralho disse que é praxe as bancadas indicarem nomes para chefias regionais e que, mesmo assim, não foi ele quem indicou Daniel Gonçalves Filho para a Superintendência do Paraná.